Boa noite! Seja bem-vindo para mais uma live. E hoje o tema é LinkedIn. Como turbinar o seu LinkedIn? Será que você sabe utilizar o LinkedIn a seu favor? Você sabia da importância do LinkedIn para sua carreira? Então, a gente vai falar sobre tudo isso nessa noite fria de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Deixa eu fixar aqui o comentário. Peraí que eu tô fixando aqui. Pronto. Pois é, LinkedIn é a maior rede profissional, é a principal rede profissional e a maior rede profissional. É muito importante que você saiba utilizá-la, tanto para você fazer sua marca pessoal, quanto para você se conectar, fazer networking com novas pessoas ou até com as pessoas que você já conhece. Como também é para você procurar emprego. Então é muito importante o LinkedIn, ele pode te ajudar bastante nisso. Sejam bem-vindos. Bom, vamos começando porque dá uma hora que ele me derruba, né? Eu sempre falo isso. Então vamos lá. Bom, primeiramente, o que é o LinkedIn, né? Para quem não sabe, o LinkedIn é um site, é um aplicativo de rede de networking. Você pode fazer o seu perfil lá e não só isso, né? Lá você vai encontrar artigos, notícias, cursos, então tem bastante coisa aí para sua carreira. O LinkedIn tem mais ou menos 670 milhões de usuários. É muita gente, né? E aqui no Brasil tem bastante gente também, cerca de 50 milhões ou mais, se não me engano. Temos 50 milhões de empresas no LinkedIn, então olha que oportunidade para você, né? É muita empresa, né? 50 milhões. Então a gente tem que aproveitar, né? Oi, Carol, boa noite. Obrigada, viu? Então, a primeira coisa importante é preencher o perfil, né? Parece bobo, mas assim, a gente também tem que falar o óbvio, né? Então, primeiramente é você preencher o seu perfil, tem que preencher tudo que tem lá. Então, talvez para quem ainda não tenha preenchido, pode parecer muita coisa, mas vai aos poucos, não tem problema. É importante que você vá preenchendo, então, os dados pessoais, o seu resumo, que o LinkedIn chama de sobre, as suas experiências profissionais, os seus cursos, enfim. Vai preenchendo lá, não deixa de preencher nenhum dos campos, tá bom? Todos os campos são necessários e um perfil que tá lá todo preenchido, ele tem muito mais chances de ser encontrado do que aqueles que a pessoa não preencheu inteiro, tá? Então, o básico é você preencher lá o seu perfil para que você consiga aí ter uma certa relevância nas buscas, mas não é preencher de qualquer jeito, né? Então, primeiramente, você tem que preencher com as palavras-chave do seu cargo, da sua área, na verdade, né, da área que você pretende trabalhar, ou da área que você já trabalha. Então, quais são as palavras-chave da sua área?
quais são assim, as palavras de destaque da sua área ou dos seus conhecimentos. Essas palavras precisam estar no seu perfil. Então, tanto no seu resumo, quanto nas suas experiências, no seu título profissional. Então, é legal ter essas palavras-chave, é super importante, tá? A foto, né, é muito importante ser uma foto aí que dê para ver bem o seu rosto, que transmita uma imagem profissional, né? Lembra que as pessoas não vão te conhecer, vão entrar no seu LinkedIn e aquela primeira imagem, né, que eles tiverem da sua foto vai contar bastante, né? Então, por mais básico que isso seja, não deixe de caprichar na sua foto do seu LinkedIn. Lembre que isso é muito importante, tá bom? Então, uma dica extra aí usem roupas azuis ou algo azul na sua foto, porque geralmente o azul ele passa uma mensagem bacana de profissionalismo, de responsabilidade, né? Mas isso é só um bônus, não precisa necessariamente, tá? Pode ser a cor que você quiser. Mas caprichem na foto, que mostre bem seu rosto, que seja do peito para cima, né? Não precisa ser muito mais longe do que isso, tá bom? Pensem nisso. Estou transmitindo a imagem profissional que eu quero transmitir com essa foto, tá bom? E o seu título profissional é importante que seja, pode ser o seu último cargo ou o seu cargo atual, mas não só isso, pode ser, como eu falei, as palavras-chave, tá, da sua área. Então, o que é importante? Né? Você pensa que a pessoa ela não te conhece, né? Então, ela precisa rapidamente entender quem é você e o que você pode agregar. Então, coloca isso no seu título. Jamais coloque procurando realocação ou disponível para oportunidades ou procurando emprego ou coisas desse tipo, tá? Porque isso não é quem é você, né? Isso não diz nada sobre o seu profissional, é só o momento que você está passando, mas essa informação não agrega e tem outras maneiras de você mostrar que você está disponível para o mercado. Outra coisa, o recrutador, ele não vai mostrar, ele não vai pesquisar por disponível no mercado ou desempregado, coisas desse tipo. Ele vai pesquisar justamente com as palavras-chave que eu estava comentando, né? Ou pelo cargo ou pela área, né? Então, ele não vai buscar disponível, né? E quando você comenta no post de alguém, num artigo que alguém fez, vai aparecer lá o seu nome e o seu título, né? Então, quando aparece disponível para o mercado, também não é muito atrativo, né? Para a pessoa ir lá, olhar o seu perfil. Então, tem outras maneiras, tá? Que eu vou falar aqui também. Que é o que você pode fazer então? Para quem está procurando emprego. O Rafa está falando aqui. Boa, isso é uma falsa ilusão de que o perfil é mais visto, né? Sim, como eu falei, não é atrativo e não é o que as pessoas vão buscar. As pessoas vão buscar pela palavra-chave, né? Então, especialista em gestão de pessoas, ou vai pôr nomes de ferramentas, sistema XYZ, então ela não vai buscar por disponível. Então, para quem está procurando emprego, o que pode fazer? Tem uma opção lá no seu LinkedIn que chama interesses de carreira. Então, dá uma olhada lá no seu perfil, acha esse campo, você tem que habilitar esse campo, preencher as opções que tem lá dentro, tá? E essas opções, elas só aparecem para os recrutadores, tá? Então, não fiquem preocupados das outras pessoas conseguirem olhar, porque elas não vão conseguir. Então, você vai preencher lá essa parte e se você quer realmente assim deixar para que todo mundo saiba que você está disponível, ou seja, se você está realmente desempregado, né, e quer que todo mundo saiba que você está aberto a oportunidades, tem um selo no LinkedIn que chama Open to Work. E esse selo está aí dentro desses interesses de carreira. E aí ele vai colocar um selo na sua foto, assim, é uma faixinha verde. Talvez alguém aqui já tenha visto.
e lá tá escrito Open to Work. Então, assim, fica uma faixinha bonita até, né? Ao mesmo tempo é discreta, mas ao mesmo tempo mostra que você está disponível, tá? Então, essa é a melhor maneira de colocar que você está disponível no mercado, né? Então, preencher as opções de interesses de carreira, porque lá vai perguntar qual é a área que você quer trabalhar, qual é o tipo de trabalho que você está procurando, se você está procurando ativamente ou de vez em quando, tá? Pode colocar esse selo na foto, como eu falei, que aí todo mundo vai saber. Se você está numa empresa e não quer que todo mundo saiba, né, que você está procurando emprego, aí não coloca o selo, tá bom? Aí só preenche essas informações de interesses de carreira, que como eu falei, só o recrutador vai ver. E outra coisa também que você pode fazer é colocar no seu sobre, porque lá é um texto que você pode escrever. Então, nesse texto, você pode colocar também escrito que você está disponível, né, para o mercado. Então, também tem essa opção, né? E que mais que você pode colocar, então, no seu sobre? Então, pensa que esse sobre é como se fosse a sua carta de apresentação. Então, a pessoa, a primeira coisa que ela vai ler, depois do seu nome, do seu título, vai ser o seu sobre. Então, faz um sobre bacaninha, atrativo, coloca não só os seus conhecimentos, a sua experiência, mas também coloca os seus principais resultados. Ou seja, o que você agregou já para alguma empresa que você trabalhou, quais foram os destaques que você teve, ou que você trouxe para a empresa. A Carol tá colocando, não põe signo. Por favor, né, gente? Não põe o signo. Mas vocês podem fazer um texto descontraído, vocês podem fazer o texto que tem a sua cara, não tem problema. Pelo menos nisso, o LinkedIn ele é um pouquinho mais dinâmico que o currículo de papel, né? Que no currículo de papel normal, a gente é muito formal, né? Então, e tem que ser mesmo. No LinkedIn já dá pra gente ser um pouquinho mais dinâmico. Então, isso que é legal também do LinkedIn. Então, vamos aproveitar. Então, você pode escrever um texto um pouco diferente, não tem problema, desde que seja um diferente legal, né? Que agregue para quem estiver lendo, mas a pessoa precisa entender quem é você, qual é a sua área de atuação, né? Isso é o mínimo que precisa ter lá. Então, pode escrever resumidamente, né? Como a palavra diz, resumidamente, sobre as suas experiências no sobre, mas não precisa ficar falando só da experiência. Fala de resultados, fala de coisas diferentes, fala dos seus valores, fala do que você quer numa empresa, por exemplo, o que você busca para sua carreira. Então, dá para dar essa brincada, digamos assim, deixar mais dinâmico, tá bom? Então, esse é o sobre, né? Então, aqui a gente já falou da foto, do título, do sobre, então é todo aquele início lá do LinkedIn. Aí vai vir as experiências, então é muito importante que você preencha as experiências, coloca a descrição do cargo, tá? Não precisa colocar tudo que você já fez na empresa, mas coloca, sim, as principais atividades. É importante para o LinkedIn que você preencha todos os campos, tá? Vou repetir, porque às vezes a pessoa acha, isso aqui não é importante, não vou preencher. Quando você não preenche, você perde ranqueamento no LinkedIn, tá? Então, é muito importante. Então, preencha a descrição do cargo também. A Carol tá perguntando se vai ficar salvo no IGTV? Vai ficar salvo, tá bom? E aí, depois, enfim, vai preenchendo os demais campos, tá? Não vou ficar falando aqui de todos, senão fica meio chato. Então, eu vou falar de algumas coisas legais que você pode fazer no LinkedIn, tá bom? Uma coisa legal é pedir recomendações. Então, é muito legal que a pessoa entra no seu perfil e vê lá que você tá que você tem recomendações, que pessoas que já trabalharam com você estão lá te recomendando. Então, isso dá um peso a mais pro seu perfil. E não espere que as pessoas vão te indicar espontaneamente, porque muitas vezes não acontece. Então, pode pedir, não tem problema, tá? Peça lá para quem você já trabalhou,
Obviamente tem que ser alguém que você já conhece, alguém que você já trabalhou em alguma das empresas pelas quais você já passou, tá? Para elas escreverem ali um textinho para você. E aí, aproveitando, você também aproveita e indica os seus amigos, né? Aproveita, não só amigos, mas colegas, é uma coisa legal também. E se você indicar, a chance de você receber uma indicação de volta também é grande, né? Então, aproveite, faça sim, peça indicações, tá bom? Não precisa ter vergonha, tá bom? Boa noite, Jonatas. Boa noite, Cindy, Luiz, sejam bem-vindos. Então, recomendações, tá? Outra coisa, conexões. As pessoas têm vergonha de adicionar, muitas vezes, né? As pessoas que elas não conhecem. É muito importante adicionar pessoas, não precisa conhecê-las, tá? Aliás, o LinkedIn ele é para isso, né? Para você adicionar quem você não conhece e aumentar a sua rede de networking. E aí a dica aqui, fundamental, principalmente para quem está buscando um emprego, uma nova oportunidade, adicione pessoas de RH, pessoas que trabalham na área de recrutamento e seleção, né? Então é fundamental você adicionar essas pessoas na sua rede. Como que você vai achar? Tem um campo de busca lá no LinkedIn, coloca lá recrutamento e seleção, RH, enfim, gestão de pessoas. E aí vai aparecer, né, nos resultados, ou sempre que você estiver navegando na sua rede, viu uma pessoa que é de RH, adiciona, tá? Não tenha medo, pode adicionar. Então, principalmente para quem está trabalhando em emprego, pessoas de RH, é legal você adicionar. E também pessoas da sua área, né? Então, se você, vamos supor, é da área de logística, adicione pessoas de logística. Se você é da área de marketing, adicione pessoas de marketing. Então, claro que você não precisa se limitar só a essas áreas. Você pode adicionar pessoas de qualquer área. Mas é uma boa estratégia para quem está procurando aí uma nova oportunidade, tanto pessoas da sua área, quanto pessoas de RH ou gestores, né, líderes ali da sua área também é legal, tá bom? Por quê? Porque se ela postar uma vaga no feed dela, porque é muito comum no feed as pessoas compartilharem oportunidades, se você tem essa pessoa, a chance de você ver essa publicação é muito maior. Então, concorda que se uma pessoa ela trabalha na área de marketing, vamos supor, e ela vai divulgar uma vaga na área de marketing, né? Se ela ficar sabendo, ou às vezes na empresa dela mesmo. Então, as chances de você ficar vendo essas oportunidades são maiores, né? Outra coisa, por que você vai adicionar os recrutadores ou pessoas de RH? Quando eles forem buscar profissionais na rede, que é o mais comum, né, a todo momento, se ele tem uma vaga aberta, ele vai buscar pessoas ali no LinkedIn. Ele não vai esperar que o candidato chegue até ele. Ele vai até o candidato. Então, quando ele for fazer essas buscas, vai aparecer lá para ele você. Assim, se você tiver preenchido o seu perfil completo, se tiver as palavras-chave e se você tiver ele na sua rede, a sua chance de aparecer para ele também é muito maior, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários. Carol tá falando. Também o escritório me mandou um e-mail, mesmo sem eu mandar nada, porque viu meu currículo no LinkedIn. Exatamente. Ótimas dicas, Leila. Não colocava fé no LinkedIn até receber 2 propostas de estágio lá, mesmo na pandemia. Exatamente, gente. O LinkedIn ele é para isso. Os recrutadores fazem uma pesquisa, eles vão atrás do candidato, eles oferecem a oportunidade de emprego, claro, de entrevista na verdade, né? E aí você vai passar pela entrevista se você aceitar. Mas é muito comum, tá? Porque no Brasil a gente acha isso meio estranho, mas isso já é muito comum, essa prática do recrutamento ativo, ou seja, do recrutador ir até o candidato, é muito comum em alguns outros países, principalmente nos Estados Unidos. E não só isso, o que é muito comum lá fora é as pessoas se conectarem, trocarem experiências, trocarem, enfim, informações, fazerem realmente o networking
E aí, quando surgir uma vaga, uma oportunidade de emprego, eles nem fazem processo seletivo. Eles vão nessa rede que eles já trocaram, já conversaram. Eles meio que às vezes conversam como se fosse uma entrevista, sem ser uma entrevista de emprego. Mas aí abriu a vaga, ele vai lá e te chama. Então, isso é o networking, né? Quando você já conhece uma pessoa, porque vocês trocaram aí informações, um ajudou o outro, né? Porque networking é uma rede dupla, não é só você que quer sugar algo de alguém ou vice-versa. Então, as pessoas trocam, fazem amizades, né? Ou contatos, e aí quando você precisa, você já sabe quem você vai recorrer, né? Então, é muito comum. É legal, quer dizer, a outra Carol tá falando aqui, encaminhar vagas dos recrutadores é legal? Como assim, Carol? Eu não entendi muito bem. Encaminhar vagas dos recrutadores? Explica melhor, que eu não entendi muito bem não, sua pergunta. Sim, de ótimas dicas. O LinkedIn é uma ferramenta essencial. Quem trabalha em RH sabe, né, Cindy? Ou quem já trabalhou. A outra Carol tá dizendo. Estamos muitas Caróis aqui, né? Carol. Leila, uma dica que eu acho legal, mas queria saber, escrever artigos de opinião no LinkedIn. Seria algo que impulsiona? Sim. Esse também estava aqui nos meus tópicos para falar para vocês. Mas assim, primeiro, o básico, o que é? Faz o seu perfil, preencha todos os campos, começa a interagir com as pessoas nas publicações que já estão lá no feed aparecendo para você, adiciona as pessoas, isso é o básico, tá? Então, primeiro, para quem não faz nada ou para quem às vezes mal mexe no LinkedIn, primeiro faça o básico, que é isso que eu falei até agora, tá? De você adicionar pessoas, fazer o seu perfil completinho, bonitinho, enfim. Depois que você já fez o básico, aí você pode começar a pensar num próximo passo, que seria escrever o artigo no LinkedIn, né, que ele chama lá de Pulse, né, essa parte dos artigos. Não necessariamente porque chama artigo que precisa ser artigo científico, tá? Não precisa. Mas são opiniões, são uns textos um pouquinho maiores do que você postaria no feed, né? Tem muita gente postando lá artigos no Pulse, então você pode dar uma olhada. São dicas, né? Então, o que você teria legal para acrescentar na sua área, para os seus colegas, por exemplo, né? Então, é isso do artigo do LinkedIn Pulse. E por que é legal quem chega nesse passo? Porque isso também é networking e isso também abre muitas portas. Quando você coloca a sua opinião, dá dicas, contribui para a sua rede, claro, dentro do seu conhecimento, né? Dentro da sua área de atuação também, as pessoas vão gostar, vão curtir, vão compartilhar, vão comentar, você vai responder. E aí você está fazendo o quê ao fazer tudo isso? Interação. Então você vai conhecendo novas pessoas, você vai fazendo novos contatos, né? Se você começa a publicar com uma regularidade, você vai virando o quê? Uma referência naquele tema. Você vai virando uma pessoa que ajuda a fazer opiniões, né? Então, é muito bacana essa parte de você publicar um artigo, uma opinião sua, você dar suas dicas, a sua visão sobre uma área, né? Então, assim, pode ser o que você quiser, desde que você esteja agregando algo para sua rede, para alguém da sua rede, né? Então, isso que é legal. E aí você vai ganhando o quê? Visibilidade. Então, isso ajuda a construir a sua marca pessoal. E como eu falei, network, né? Então, as pessoas que conseguem manter uma boa relevância no LinkedIn, elas ganham até um destaque, né? Não sei se vocês já perceberam, mas eles chamam de top voicers e aí a pessoa fica com um selinho lá de top voice. E aí quando ela publica algo tem destaque, as pessoas vão lá, vão ler. Então é isso, né? Todo mundo pode chegar nesse passo se quiser, e eu recomendo que
vocês comecem, mas começa postando no feed primeiro. O que você pode postar? Você pode, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, real. Eu já vi um menino que eu conheço postando, ele trabalha na área de segurança do trabalho. E ele estava desempregado, não sei se ainda tá, e aí ele postou umas fotos de viagens que ele fez, só que ele escreveu de um jeito correlacionando com a área em que ele atua, dando uma opinião, dando uma dica, entendeu? Então ficou super legal, porque algo que aparentemente é pessoal e não teria nada para agregar, ele teve uma visão, escreveu sobre aquilo e ficou bem legal as dicas que ele deu. E bastante gente curtiu, bastante gente comentou. E então ele ganhou o quê? Visibilidade. Então é muito melhor do que você ir lá colocar no seu título disponível para o mercado, né? Como eu falei no começo da live, não faça isso. Mas você tem outras maneiras de chamar a atenção para o seu perfil. E uma delas é você postar, então pode começar postando pelo feed, que já é bastante, já é bem legal. E aí você vai treinando e aos poucos você vai melhorando e quem sabe posta no Pulse, que aí, como eu falei, é um artigo maior, né? A Carol tá falando, pode ser artigo de opinião? Pode, né? Um outro exemplo que eu vi esses dias no LinkedIn. Um homem, um rapaz, ele participou de um processo seletivo e ele contava essa história lá no post dele, ele postou no feed mesmo. Ele escreveu lá o quanto ele se superou para participar daquele processo seletivo, porque ele é da área de TI, e aí no processo seletivo deram um desafio para ele tinha que fazer um projeto de programação. E aí ele não tinha computador, o celular estava quebrado, não tinha dinheiro nem para comprar um cabo USB, enfim, caos total, mas ele deu um jeito, pediu emprestado, fez isso, fez aquilo, conseguiu fazer o projeto que pediam, né, que a empresa pedia para o processo seletivo dele, né, de que era programar numa linguagem, enfim, fazer alguma coisa lá da área, né. E aí ele estava contando isso, que ele fez tudo isso, que ele se superou. E qual foi o resultado? Foi reprovado. Né? Então ele fez de uma maneira, assim, claro que era uma crítica, porque é um absurdo realmente a pessoa ser reprovada pelo feedback que deram para ele tinha sido reprovado por não ter os equipamentos necessários para trabalhar. E a gente sabe que os equipamentos quem tem que fornecer é a empresa, né? Não é a pessoa. Então, assim, é um absurdo aquilo. Então, ele postou, contou essa história, deu esse relato, só que, claro, ele fez isso de um jeito educado, né? De um jeito bacana. E aí, o que aconteceu? Né? Um monte de gente curtiu, comentou, compartilhou. Quando eu vi o post dele, tinha 800 comentários, um monte de empresa oferecendo para ele uma entrevista, um monte de empresa pedindo para ele mandar o currículo. Por quê? Porque ele concorda que ele acabou fazendo uma venda dele nesse post. Ele deu uma super aula de superação, né? Ou seja, o que as empresas mais querem é aquela pessoa que se supera, que veste a camisa da empresa, que dá um jeito, e não que fica reclamando, enfim, né? Então isso chamou a atenção, muita gente curtiu. É claro que também chamou a atenção pelo absurdo que foi, né? Pelo motivo que ele foi reprovado. Então, todo mundo aqui já foi candidato, todo mundo aqui já foi fazer entrevista, e a gente não gosta, né, dessas coisas absurdas que acontecem no mercado de trabalho. Então, também acho que é por isso que muita gente acabou, né, se identificando com aquele post, né, a Carol tá falando, ele mostrou que quem quer dá um jeito, exatamente, que é o que as empresas querem, né. Então, chama muita atenção, um monte de empresa lá chamando ele para fazer entrevista, e aí passou uns dias, eu vi uma notícia de que ele tinha sido contratado por uma empresa na área de TI, né, da área dele. Então, são coisas assim, né? Não sei se ele imaginava que o post dele ia ter essa proporção toda,
né? Que teve de milhares de curtidas e um monte de comentários. Mas foi legal. Então, assim, você pode postar coisas do seu dia a dia, dicas do seu dia a dia, enfim, opiniões desse tipo, igual ele, né? Mas sempre, claro, de uma maneira educada, de uma maneira construtiva, né? Então, é uma maneira também de você se destacar, né? Então, vale a pena você, de vez em quando, tô aqui com uma reflexão, vai lá e posta no LinkedIn, pode ser que mais pessoas também estejam precisando ler aquilo e vão se identificar. E aí, assim, você vai ampliando a sua rede, vai fazendo contatos, né? Vai ganhando visibilidade, né? Que isso que é o mais importante. Vi uma crítica sobre a pergunta: qual animal você seria? Foi um texto no LinkedIn, que essa pergunta era uma crítica que talvez essa pergunta possa impedir a pessoa de mostrar suas qualidades. Teve mais de 1000 comentários. Então assim, eu também vejo isso, que muitas vezes o post que eu vejo que as pessoas fazem criticando coisas do mercado de trabalho, quando acontece alguma coisa absurda em processos seletivos, enfim, as pessoas se identificam bastante, porque a maioria de nós, né, já passou por alguma coisa desse tipo e a gente fica bem revoltado, né, quando a gente vê umas coisas absurdas dessas, né? E eu vejo que tá mudando muita coisa, então muita coisa que antes parecia ser normal, de você, por exemplo, você ficar esperando horas para fazer uma entrevista, hoje já não é uma coisa assim tão aceitável, né? Então, você ser reprovado porque você é mãe e tem filhos, né? Hoje eu já vejo que tem muita gente criticando isso também. Muitas empresas já nem estão perguntando mais sobre quem tem filhos, como é que faz, né? Então, essas coisas, né, que aconteciam e às vezes ainda acontecem no mercado de trabalho, as pessoas gostam de comentar. Então, pode ser aí uma boa para você começar a expressar suas opiniões, né, no LinkedIn, tá bom? Eu sempre coloco meu LinkedIn no currículo em branco quando envio e sempre ganhei elogios para isso. É algo que eu acho legal também. Eu tô aqui pensando que eu não entendi muito bem. Mas enfim. A Carol tinha feito uma pergunta, você não falou de novo, né? Encaminhar vagas dos recrutadores, que eu também não tinha entendido. Sim, colocar o LinkedIn no seu currículo é legal, o link do seu LinkedIn, né? Você pega lá a sua URL do LinkedIn, coloca no seu currículo, fica bem legal também. Bom, deixa eu ver aqui. Uma outra coisa legal também, principalmente para quem está procurando emprego, se você tiver, claro, condição, você pode assinar o LinkedIn Premium. O LinkedIn Premium, ele te dá várias possibilidades que no básico você não tem. Porém, começa com o básico, se você ainda não utiliza. Já dá para ter muito resultado na parte de gratuita do LinkedIn, tá? Então, se você seguir esses passos, aí já dá para você ter bastante resultado. É claro que não é assim de um dia para o outro, é um processo, né? Então, o LinkedIn você tem que alimentar como qualquer outra rede social. Você tem que postar, você tem que entrar, você tem que interagir, você tem que adicionar pessoas e etc, né? Então, se você puder todos os dias, tira lá 10, 15 minutinhos para fazer isso, para investir no seu networking. É legal também, né, você mandar mensagem para as pessoas. Por exemplo, às vezes uma pessoa que você não vê mais há muito tempo. Enfim, tira um tempinho do dia. Se você não conseguir todo dia, tudo bem, mas pelo menos uma vez na semana, 2, 3, o que você conseguir. Mas comece a tentar criar esse hábito de entrar no LinkedIn. E aí, se você quiser avançar ainda um passo a mais e puder pagar, você poderia assinar também o plano Premium. Então, por quê? O que ele tem de legal? Então, uma coisa é você ganhar com essa assinatura
a parte do LinkedIn Learning, que são vários cursos. E aí tem cursos curtos, tem cursos maiores e tem muito curso, tem curso de tudo que é área lá. E quando você faz esses cursos do próprio LinkedIn, quando você termina, ele já manda para o seu perfil do LinkedIn lá que você fez aquele curso automaticamente. São cursos, em geral, da Microsoft, né? Porque para quem não sabe, a Microsoft comprou o LinkedIn. E a maioria desses cursos são feitos por pessoas e empresas lá do Vale do Silício. Então tem muita coisa legal nessa parte dos cursos. Dá para você estudar offline também, mesmo se você não tiver com internet. Então, assim, tem essa parte dos cursos que é bem bacana. Outra coisa, se você assina o LinkedIn Premium, você pode mandar mensagens para as pessoas, mesmo sem ter elas adicionadas na sua rede. Então, hoje, você só consegue mandar mensagem para alguém se ela for sua conexão. Se ela não for, você não consegue. Porém, se você for assinante do LinkedIn Premium, você consegue. Então, isso é legal, né? Principalmente se você está aí, por exemplo, mandando mensagens para recrutadores, né? Você também tem uma certa competitividade maior quando você se candidata às vagas dentro do LinkedIn. Então, se vocês não sabem, dentro do LinkedIn você também pode se candidatar a vagas, né? Dá para você fazer essa pesquisa de vagas lá dentro e se candidatar. Se você é do Premium, quando você se candidata numa vaga, você consegue ver como é que está o panorama geral. Quantas pessoas se inscreveram, como que é o perfil dessas pessoas que se inscreveram. E aí você tem uma ideia, por exemplo, a escolaridade da maioria dessas pessoas, as competências. E aí você consegue ter uma ideia, né, de como é que está a sua vantagem ou desvantagem em relação àquelas outras candidatos. E isso pode ser até um indicativo, dependendo de como for, do que você pode estar precisando aprimorar, correr atrás de repente. Então você se candidatou a uma vaga, a duas, a três, aí você tá vendo, nossa, na maioria das vagas, a maioria dos candidatos eu vi que possuem pós-graduação e eu não tenho. Então, será que é legal você também ir fazer uma pós? Então, isso, em uma das coisas que é legal de você saber disso é essa vantagem, né, de você te ajudar a te preparar de repente para uma vaga específica ou para o mercado de trabalho, porque você consegue ter essa visão, né? Outra coisa, você consegue ver todas as pessoas que entram no seu perfil. Então, se entra um recrutador no seu perfil, você vai conseguir ver. Enfim, qualquer pessoa que entrar, você vai conseguir ver. Então, isso também é legal. Você pode mandar uma mensagem para ela, enfim. Então, tem vários recursos, né? Não vou falar todos aqui, mas vale a pena também, mais pra frente, depois que você já seguiu aí os passos anteriores, quem quiser dar um passo a mais, é legal também, principalmente para quem está procurando emprego, porque quando você é premium, você também tem mais destaque nas buscas dos recrutadores. Então, a sua chance de aparecer fica maior, tá bom? A Caroline Camargo tá falando, perdi o começo, vai ficar salvo? Sim, vai ficar salvo. E aí você consegue ver depois a parte que você perdeu, tá bom? Então, uma dica legal também que você pode fazer no LinkedIn, aí pode ser na parte gratuita mesmo. Uma outra estratégia é você entrar nas páginas das empresas lá no LinkedIn, pesquisar sobre aquela empresa. Você consegue ter bastante informação sobre aquela empresa. Então vamos supor que você acha, eu gostaria de trabalhar, vamos supor, na Natura. Mas será que ela realmente é uma empresa legal de se trabalhar? Então o LinkedIn te ajuda a você a descobrir. Claro que não vai ser tudo, mas você consegue ter uma ideia. Então você entra lá, vê o que eles estão postando, porque as empresas que usam o LinkedIn, você consegue ver bastante sobre a empresa lá, tudo que eles estão fazendo, tudo que eles fazem pelos funcionários. Você também consegue ver os funcionários daquela empresa, né? Então você consegue ver o RH, vamos supor aqui do exemplo da Natura, quem é do RH, quem é de recrutamento e seleção, quem é de marketing, quem é de financeiro, enfim.
você consegue ver os funcionários, porque aparece lá, né? Então, você pode adicionar esses funcionários, você pode, por exemplo, adicionar as pessoas do RH e mandar uma mensagem para elas, né? Ou outras pessoas que você acha interessante, você pode adicioná-las. E aí você vai se cercando na sua rede daquele seu objetivo, né? Então, se você tem várias empresas na sua mente que você gostaria de trabalhar, você pode ir fazendo isso, né? Vai adicionando no LinkedIn, vai olhando a página dessa empresa, vai vendo o que eles estão postando, vai adicionando os funcionários. Você pode também ir conversando com os funcionários. E aí um gancho legal de você conversar com as pessoas é o LinkedIn, ele mostra para você quando a pessoa está fazendo aniversário e quando a pessoa está fazendo aniversário de empresa, né, que já está, sei lá, 2 anos, 3 anos naquela empresa. Então manda uma mensagem de parabéns, simples, já é um primeiro contato, né? Se a pessoa te responder obrigada, enfim, você já pode mandar uma outra coisa. E assim você começa um contato, né? Falar para ela, olha, eu estou à disposição no que eu puder ajudar. Enfim, aí assim você vai criando os contatos na rede, né? Para quem for mais cara de pau, pode perguntar, olha, como é que é trabalhar nessa empresa, né? E ver o que a pessoa vai falar. Talvez vai ter pessoas que você vai mandar mensagem e a pessoa não vai te responder, vai, né? Mas não tem problema, vai mandando de novo para outra pessoa, claro, não para a mesma. Se ela não te respondeu, deixa quieto. Mas vai mandando para outras pessoas que alguma hora sempre tem alguém que vai responder e assim você vai criando os seus contatos. Então é muito legal também isso, tá? Usar o LinkedIn para fazer uma pesquisa e adicionar ali as pessoas daquela empresa que você tem interesse. E se você, né, for mais cara de pau, manda mensagem para elas e tenta ali fazer algum contato, que é legal também, tá bom? A Carol tá dizendo, vejo muitas vagas e sempre gosto de compartilhar em meu perfil. Isso é bom? Mesmo que eu não conheça a empresa, vejo isso como uma forma de ajudar quem está em busca de um emprego. Ah, tá, entendi agora, Carol. Sim, isso é bom sim. Com certeza as empresas adoram que você compartilhe, porque quanto mais pessoas compartilharem aquela vaga, mais pessoas vão ter acesso àquela informação, mais candidatos vão chegar naquela oportunidade, né? Então, sim, é legal. E também é legal porque também acaba trazendo uma certa visibilidade para você, né? Porque a empresa vê que você está ali compartilhando. Outra coisa que é legal é vocês, assim, por exemplo, alguém postou ou você viu no LinkedIn que tem alguém que está desempregado ou que está buscando ali uma oportunidade. Se ofereça para ajudar. Se a pessoa postou, que vira e mexe tem alguém que faz um post nesse sentido, né? Olha, eu trabalho com tal coisa e estou desempregado. Inclusive é uma coisa que vocês também podem postar. Se vocês estiverem sabendo de oportunidade, se alguém souber de oportunidade, por favor me avise, né? Um post mais ou menos assim. Se você pegar esse compartilhar também para ajudar a pessoa, nossa, ela vai ficar muito feliz, né? E hoje ela pode estar desempregada, mas amanhã ela pode estar trabalhando, né? Ela vai lembrar que você ajudou, né? Então também é uma coisa legal se você ajudar as pessoas da sua rede, mesmo se você não conhecê-las, mas a ajuda que você puder fazer e que seja um simples compartilhar um perfil ou um post, já pode ajudar muito, porque essa é a ideia da rede, né? Então, eu tô aqui na ponta e aí eu compartilho uma informação que vai e a outra pessoa compartilha, que outro compartilha e chega aqui na outra ponta na pessoa que precisa, né? Então, isso que é legal. Então, podem sim compartilhar vagas, podem compartilhar posts de pessoas que estão procurando emprego e aí todo mundo vai se ajudando, né? Rodrigo tá falando aqui, simples mas eficiente, sempre envio os parabéns, já consegui bons networks, ótima dica, Leila, obrigada. Exatamente, é simples, você tá mandando um parabéns, mas gente, por que funciona?
Quem manda um parabéns para quem não conhece? É difícil, né? E às vezes até para quem a gente conhece a gente não manda parabéns, né? Porque a gente tá sempre correndo, um monte de coisa para fazer. E não tô julgando ninguém, né? Porque, né, cada um é cada um, às vezes acontece mesmo, a gente esquece, enfim. Mas é isso, né? Você manda um parabéns, escreve uma mensagem ali pra pessoa, ela já vai chamar atenção, né? Então imagina se você faz isso com frequência, mesmo se você não consiga fazer todo dia, mas com uma certa frequência, né? Imagina na hora que você vai pedir por algum motivo alguma coisa para essa pessoa, né? E você já tem um contato com ela ali, então é muito mais eficiente, porque você nunca viu a pessoa e chega pedindo algo, realmente assim, a chance de não dar certo é grande. Mas se você já falou, já conversou, já ajudou, já compartilhou, já comentou, de alguma maneira ajudou aquela pessoa, se aí depois você aparece pedindo alguma coisa, a chance dela te ajudar é muito maior, né? A Carol tá falando, será que seria relevante expor sobre hoje em dia a dificuldade de ingressar em uma área em que a sua formação, sua experiência? Como poderia expor esse assunto? Sim, você pode postar no seu feed. Então, eu acho que você pode postar tanto, por exemplo, estou buscando oportunidade na área tal, se alguém souber de uma oportunidade, puder me enviar, algo assim, basicão, né? Você pode postar também o seu desabafo. Ah, eu fiz tantas entrevistas, ou eu nem consigo entrevista na área, como que eu vou conseguir se não me abrir a porta? Mas assim, escrevendo de um jeito legal, né? Inteligente e tal, bem escrito, né? Não querendo falar mal, enfim, de alguém, né? Mas explicando meio que o mercado de trabalho, né? Realmente eles têm essas coisas, como a gente comentou lá no início, que as pessoas estão já bem intolerantes, né? Então a gente se identifica, a gente quer ajudar. Então você pode fazer um desabafo nesse sentido, né? Mas é legal também, se você quer chamar atenção para a sua área, você pode buscar grupos no LinkedIn dessa área, da sua área. Então, o LinkedIn também tem grupos, e aí vai ter grupos de emprego, mas também vai ter grupos da sua área. Então, entra no grupo, procura, né, esses grupos, entra nesses grupos, tenta participar ali das discussões, tenta pegar dicas com aquelas pessoas da sua área, conecta pessoas dessa sua área no seu LinkedIn, vê o que elas estão estudando, vê onde elas estão trabalhando, siga essas empresas em que elas estão trabalhando. A empresa também faz post, né, no LinkedIn. A empresa postou alguma coisa, comenta aquele post, curte aquele post. Enfim, quanto mais você se inserir nessa área, mesmo que no momento você não está inserida trabalhando, mas você consegue se inserir virtualmente dessa maneira, né? Então adiciona pessoas, siga as empresas, curta e comenta os posts, manda mensagem para elas, vê as dicas que eles estão dando para quem não tem experiência, como é que pode entrar. Isso já ajuda bastante, tá? E aí outra coisa é isso que a gente estava falando de você postar. E aí você pode postar isso, né? Que você está à disposição, você pode postar um relato seu, igual desse case que eu comentei lá do menino de TI que foi fazer entrevista, foi reprovado e postou a história, né? Então você pode postar algum relato nesse sentido. Enfim, a sua opinião sobre esse tipo de assunto. Você também pode postar sobre a sua área, então notícias da sua área, você coloca a sua opinião junto. Enfim, pensem que a gente tem que trazer visibilidade e postar, comentar, traz bastante, né? Comentar nas postagens dos outros, mas também postar no seu feed ou no Pulse, se for um texto um pouquinho maior. E é legal no Pulse porque ele fica lá no seu perfil. Então, quando a pessoa entrar no seu perfil, ela vê aquele artigo, né? Aquele texto. E no feed vai sumindo, né? Então, não fica gravado aquele histórico, mas não deixem de postar também por isso. Então, é legal
a gente ter essa referência na nossa área, mesmo que a gente não tenha experiência. Mas isso, aos poucos, vai dando essa visibilidade, a gente vai se tornando essa referência e assim as oportunidades vão chegando, né? A gente não precisa esperar ter uma oportunidade, né, para começar a ter uma opinião, postar um artigo sobre aquilo, se inserir naquele meio. Então, de outras maneiras que você já conseguir se inserir, que é essas que eu falei aqui, né? Então, já vai se inserindo, já vai tentando ter essa visibilidade. E assim, né? A gente fala isso de visibilidade, de network, mas não é que a gente faz as coisas só esperando ter esse reconhecimento, né? Mas faça de coração aberto, né? Porque se é um assunto que você gosta, né? Eu imagino, então você vai ter prazer, né, em fazer todas essas coisas, né? E não é só para ficar esperando, né, que vai ter alguma coisa em troca. Não, a gente tem que, mesmo sem ter tanta expectativa assim, fazer, né, contribuir, interagir. E aos poucos as coisas vão acontecendo, tá bom? Tá, tava vendo aqui se tinha mais alguma dúvida, tá bom? Então, recapitulando os pontos aqui, é importantíssimo ter essas estratégias de contatos, então seja comentando, seja compartilhando, seja você postando, faça todas essas coisas, que é assim que você vai trazer movimento para sua rede. Conecte sempre com novas pessoas, conecte-se com pessoas de RH, principalmente se você está procurando emprego, conecte-se com pessoas da sua área, busque por grupos, tá? Preencha todos os campos do seu perfil, peça recomendações, coloque palavras-chave, isso é importantíssimo, porque o LinkedIn funciona semelhante ao Google, então a gente vai fazer uma pesquisa lá e vai ser ranqueado, né? Então, o LinkedIn é a mesma coisa. Então, se você preencheu o seu perfil, se você colocou as palavras-chave no seu perfil, se você está movimentando o seu perfil, fazendo um networking e com todos esses passos que eu falei, a chance de você ser encontrado é muito maior. E aí vai acontecer como algumas pessoas comentaram aqui. O recrutador vai até você, ele vai te fazer um convite de uma entrevista, né? Assim como você também pode ir até o recrutador, né? Então, olha que coisa ótima, né? Então, até um certo tempo atrás, a gente não sabia quem era o RH daquela empresa, a gente não tinha a mínima ideia de como conseguir aquele contato. A gente deixava um currículo na recepção da empresa, né? Antigamente era assim, e rezava para que ela entrasse em contato, né? Hoje, você consegue ir até aquela empresa virtualmente, você consegue ver o que aquela empresa está fazendo, se ela realmente é uma empresa boa de se trabalhar. Você consegue ver quem são os funcionários, você consegue falar com aqueles funcionários, você consegue saber quem é aquela pessoa da RH, você consegue ver quem publicou aquela vaga. Então, olha que oportunidade maravilhosa que até alguns anos atrás a gente não tinha, né? Então, a gente não precisa mais só esperar abrir uma vaga e mandar o nosso currículo, né? Então, é muito o que vem antes disso, né? É você fazer o seu contato, ir atrás das oportunidades, né? Ir falando com as pessoas, mesmo que não tenha vaga nenhuma, mesmo que naquele momento não tenha emprego nenhum ou entrevista nenhuma em mente, mas é você fazer esse contato, ou seja, você tá construindo o seu jardim para que um belo dia as borboletas comecem a chegar, né? Então, é basicamente isso. É uma coisa que a gente tem que fazer com calma, com paciência, para aos poucos o resultado vai vindo e não de um dia para o outro, né? Ai, fiz meu LinkedIn hoje, amanhã já tá chovendo aqui convite de entrevista. Não é assim, né? Então você tem que ir seguindo todos esses passos que eu comentei. Isso já vai trazer resultado para você, tá? Mas tem que fazer,
né? Então é isso. Se não consegue todo dia, não tem problema. Mas sempre tire um tempinho para de vez em quando entrar no seu perfil. Não deixe ele abandonado, não deixe ele às moscas, porque isso não traz resultado, tá? É só você entrar lá e procurar a vaga de emprego e se candidatar, não traz resultado, tá? O LinkedIn não é Cato, não é vagas.com, não é Infojobs. Tava precisando tomar. Não é esses sites de emprego. LinkedIn ele é uma rede de networking, então você precisa fazer esse networking, você precisa estar conectado, participando ativamente da sua rede, tá? Só assim você vai trazer resultados. E se não for uma vaga de emprego nesse momento, mas vai ser contatos, vai ser novos contatos para você. Quem sabe uma ajuda que um dia você precise e você também ajudar alguém. E assim a gente vai, como eu falei, a rede vai se ajudando. E um dia pode ser que surja uma oportunidade bacana, né? Que mais? Rodrigo tá dizendo aqui, Leila, vou te procurar para turbinar meu LinkedIn. Pode procurar, tá? É muito importante, gente. Então, quando a gente para um momentinho para turbinar nosso LinkedIn, mas como eu falei, não basta só deixar o perfil bacana. Tem que alimentar a rede, tem que interagir, tem que participar. Aí você vai ter mais resultados, tá bom? Administrar o tempo que está curto para investir no LinkedIn também. Delane, não é fácil, né? Mas assim, gente, às vezes é coisa de 5 minutos, né? Que já é suficiente. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta aqui, ó. Recebo no meu perfil pessoas procurando emprego na empresa onde estou. Como responder adequadamente? Bom, você não é do RH, né? Então, assim, você pode falar: oi, fulano, obrigada pelo seu contato, mas eu não trabalho no RH. Eu não sei como é que estão as vagas, por exemplo. O canal é o site. Vamos supor que a sua empresa tem um site e tem lá o Trabalhe Conosco. Se esse é o principal canal da empresa de recrutamento, você pode indicar esse site, já deixa lá o link para a pessoa e falar, ó, cadastre o seu currículo aqui no site. É uma opção. Ou, no e-mail, vamos supor que o RH tem um e-mail para receber currículos. Ou mande o seu currículo no e-mail X, né, que aí é do RH. Ou então você pode, não sei como é na sua empresa, mas de repente você pode conversar com o RH e perguntar para eles qual seria o direcionamento que eles preferem, né? Que, enfim, seja o site, seja o e-mail, ou seja falar para ele adicionar a pessoa do RH, né? Enfim. E se for alguém de repente da sua área, você pode encaminhá-la para o RH, como eu falei, mas de repente você pode ali guardar o contatinho dela também, se for alguém da sua área que você acha que possa de repente mais para frente contratar, vamos supor, ou indicar para sua empresa, né, se for o caso, mas algo nessa linha, tá bom? Gente, ele me mostrou aqui uma mensagem que 1 minuto ele vai me derrubar aqui na live. Então, quero agradecer a presença de todo mundo. Eu sei que muita gente entrou, saiu, não consegue ficar na live inteira, mas ela vai ficar gravada, vocês conseguem ver aí o que você perdeu, tá bom? Fico à disposição para quem quiser ajuda com o LinkedIn. E eu tenho um grupo no Telegram que ele vai começar dia 1º de setembro, vai durar por 15 dias, um grupo gratuito de assessoria profissional. E lá eu vou dar dicas de currículo, LinkedIn, de entrevistas, de planejamento de carreira. Então, quem tiver interesse, clica no link lá no perfil da minha bio e se inscreva. E tem um destaque também no meu perfil explicando um pouquinho como é que é, tá bom? Então, fica aí o convite também para o meu grupo do Telegram, quem tiver interesse, tá? E obrigada, o pessoal tá aqui agradecendo. Obrigada, pessoal, obrigada mesmo. Muita gratidão por terem participado, mandado suas dúvidas. Carol tá dizendo, sorte nossa ter você aqui. Fico muito feliz em ajudar
Então, qualquer coisa podem me mandar mensagem. E boa noite para vocês. Bom restinho de semana, de final de semana. E até mais. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Dê. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.